Uma luta de boxe que terminou em 46 segundos, com um soco de um homem numa mulher. Aliás, de uma mulher trans em outra mulher. Aliás, será que é isso mesmo? Essa é a polêmica do momento que tá todo mundo comentando. É a luta que durou apenas 46 segundos entre a lutadora argelina e a lutadora italiana. Agora a polêmica é saber se seria um homem que está lutando, uma mulher trans, e agora a informação de que poderia ser uma outra classificação. Ou seja, como que isso está sendo encarado pela mídia e pelas pessoas que estão ali envolvidas nisso. Olá, seja bem-vindo então a esse vídeo. Eu sou Lucas Ribeiro, eu sou psicanalista clínico, sou professional coach e especialista em programação neurolinguística. E eu quero fazer aqui uma avaliação comportamental de toda essa situação, de toda essa polêmica aqui. Agora, uma coisa que a gente precisa entender, e que é um fato, que o mundo ficou assustado com esse soco, com essa força dessa lutadora argelina contra a lutadora italiana. Foi uma luta vencida e terminada em 46 segundos. Algumas coisas que são interessantes é que a categoria da luta feminina de 66 quilos. E a polêmica toda seria pelo fato da lutadora argelina ser supostamente uma lutadora trans, ou seja, um homem, nascido homem, aliás, que decidiu, se identificou e decidiu se tornar mulher. Só que a história foi tomando assim outros rumos. Por quê? Porque o que tem que se falado, na verdade, é que ela não seria uma mulher trans, mas sim uma pessoa, uma mulher de intersexo e não trans. Então, o que seria exatamente o intersexo? O intersexo nada mais é do que um termo que foi usado para substituir o termo hermafrodita, que acabou por cair em desuso. E o que seria, então, o termo ou uma pessoa com essas características de intersexo, ou o que era chamado de hermafrodita? De maneira resumida, é uma pessoa que tem características expressivas dos dois sexos, ou seja, tanto do sexo masculino, quanto também do sexo feminino. A questão é que a proporção dessas características não são exatamente iguais, não são equilibradas. Por exemplo, de alguma maneira, todos o ser humano tem características do sexo oposto. Por exemplo, um homem, ele nasce com uma porcentagem de características do sexo feminino. E o contrário também, a mulher nasce mulher com também algumas características, somente hormonais, entre outras algumas características específicas do sexo oposto masculino. Isso já é normal. Porém, na questão do intersexo aqui, essa característica do sexo oposto, dos dois sexos aí, elas são mais acentuadas. E essas características não são só a termos de hormônios ou mesmo de comportamento, Elas são mesmo a nível de estrutura fisiológica e biológica, ou seja, modificações físicas do corpo. Então, um exemplo disso, e possivelmente é o caso desta lutadora, isso está um pouco confuso porque as informações muitas das vezes não batem. O próprio comitê não dá informações assim tão claras sobre isso. Mas o que pode acontecer no caso dessa lutadora? Como acontece em outras pessoas do intersexo que nasce predominantemente com sexo masculino. Ela nasceu com sexo masculino e, por exemplo, desenvolveu órgãos femininos, como genitálias. Acontece em alguns casos de nascer mamas, maiores. Pode acontecer também uma alta taxa de hormônios femininos também. É o que acontece com muitos casos em que, a princípio, seria um menino, mas vem com essas características acentuadas femininas. É o que pode ter acontecido no caso dessa lutadora argelina que competiu nas Olimpíadas da França. Agora, isso tudo é suposição, porque realmente as informações são um pouco confusas. Agora, se a gente observar bem as características ali das duas, a gente observa uma certa discrepância fisiológica entre elas. Então a pergunta que fica é, mesmo que a lutadora que venceu não seja uma mulher trans, ou enfim, toda essa polêmica, ela de alguma forma não teria vantagens físicas que até são aparentes sobre a sua opositora? Essa é a pergunta que eu quero deixar para você que refletir. Porque aqui a intenção é fazer essa análise comportamental, sem nenhum julgamento. Porque olha só, saiu algumas notícias de algum histórico dessa lutadora argelina, de que ela já tinha sido
reprovada em outros testes para a tentativa de entrar na classificação, em outras lutas, em que o resultado foi que ela não atingia os critérios de elegibilidade. Ou seja, os avaliadores, que é uma comissão muito ampla, já haviam visto que para aquelas lutas lá ela não teria essa mesma classificação em lutas de categoria feminina para aquela classificação em que ela está. Porque olha só que interessante. Olha o que é levado em consideração dentro de um teste de categoria, porque a gente precisa saber disso. Para além das... Aqui não está trans, intersexo, é realmente aqui uma questão técnica mesmo. Vamos pensar tecnicamente. O que é levado em consideração para se classificar uma pessoa na categoria para que ela lute contra a pessoa? Porque senão seria muito fácil, né? Imagina um lutador de 2 metros lutar contra um homem de 1,66. Uma pessoa com 100 quilos lutar com uma de 70. Ou seja, ele precisa ter critérios técnicos mesmo, critérios que estão para além da discussão do sexo. Isso aqui não é discussão sobre sexo, é realmente falar sobre critérios técnicos. Então, o que é levado em consideração? Alguns aspectos como peso, idade, experiência e recorde, ou seja, imagina uma pessoa que já venceu, sei lá, já 10 medalhas de ouro contra uma que nunca venceu nenhuma. Isso tudo conta. É igual jogador profissional de futebol também, tem toda essa... Alguns jogadores que têm experiência em Copa do Mundo, por exemplo, contam mais para jogar a Copa do Mundo do que o outro que nunca experimentou a Copa do Mundo. É outro ambiente. Então, experiência e recorde é levado em consideração. Níveis de competição também, que entra mais ou menos igual, que é, por exemplo, se a pessoa já lutou só amador ou profissional, ou se a pessoa lutou só estadual, ou mundial, ou Olimpíadas. Isso tudo é levado em consideração. E, claro, entra a avaliação médica. Nessa avaliação médica, é feito muitas avaliações para levar em consideração, por exemplo, a saúde. E aí vem toda aquela parte de antidoping, né, que são muito rigorosos. Imagina, por exemplo, a pessoa minimamente não pode usar um determinado tipo de droga que vai ajudar a acelerar, né? Como tem muitas bombas aí que ajudam a dar mais energia ou aumentar a força. Isso tudo é avaliado e não pode ser usado, ou seja, nenhum recurso. É exatamente para tentar equiparar as pessoas, para que não haja nenhuma vantagem de uma sobre outra. Ou seja, os critérios são realmente uma busca de isenção, para que o que sai ali é realmente técnica, é realmente preparação física, não é? Outro aspecto também é a parte mental e emocional. Aqui entra até o motivo aqui desse canal. Esse é um grande intuito aqui do canal, avaliar essa parte comportamental, o porquê que as pessoas fazem o que fazem. E quando a gente olha para a parte mental entre o homem e a mulher, não existe igual e pior aqui, não tem julgamentos, mas existem diferenças. As formas de resposta a ataque, de velocidade, de força, são diferentes. Agora, o fato é que a jogadora que foi derrotada, a jogadora italiana, a lutadora, ela simplesmente ficou atordoada com o soco. Ou seja, ela percebeu que ela não seria capaz de lutar aquela luta. Aquele soco já deixou ela simplesmente abismada. Ela simplesmente não conseguiria prosseguir com aquela luta, porque ela viu que era desproporcional a capacidade que ela tinha com a capacidade da sua oponente. Isso ficou claro para ela. Ela falou assim, eu prefiro desistir. Ou seja, era algo que ela não estava acostumada no caso. Então, levando tudo isso em consideração, a pergunta é, será que a lutadora que perdeu, né, no caso, ela não estaria realmente em desvantagem? Ou seja, a que ganhou, que deu ele aquele soco, a lutadora argelina, ela não estaria de alguma forma em vantagem sobre a sua opositora? Será que faz algum sentido colocar pessoas com habilidades, capacidades físicas, mentais, emocionais tão diferentes juntas? Será que faz sentido? Eu aqui como psicanalista, como um professional coach, como alguém que estuda a mente humana, a mentalidade humana, e também amo essa parte fisiológica também, porque eu entendo que a parte mental está conectada à parte fisiológica. Então eu pergunto, será que não se estabelece uma desigualdade dessa luta? As pessoas que realmente procuram lutar pela igualdade, será que realmente não estava estabelecido aí, nesse caso, uma desigualdade? Uma coisa que a gente precisa avaliar. Aqui não há julgamento, há uma reflexão. Eu faço aqui uma análise para trazer para você e chamar você para esse debate, para essa discussão. Então, o que isso tudo nos ensina? A reavaliar as nossas motivações. Muitas das vezes, esses bloqueios emocionais,
esses conflitos sociais que as pessoas estão vivendo impede de ver determinadas coisas. Então o que a gente precisa tirar aqui a venda dos olhos e enxergar a realidade. Enxergar que para além das ideologias, para além das emoções, que as emoções realmente impedem de enxergar a realidade. Então eu pergunto aqui para você, você acha que foi desproporcional? Você acha que a luta é desproporcional? Comenta aqui.